Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei 9.504 de 97. Encerra-se agora a rede de rádio para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei 9.504 de 97. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode conferir as imagens deste programa agora. Daqui a pouco teremos o podcast deste Folha no Ar e logo mais reprise na Plena TV. 7h14, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais tarde um pouco o programa, em virtude, claro, da propaganda eleitoral gratuita obrigatória, que segue até até a sexta-feira, até o sábado da eleição, na verdade. Então, até a véspera da eleição, 6 de outubro, que ocorre em pelo menos 103 cidades brasileiras com possibilidade de segundo turno, como é o caso de Campos, acima de 200 mil eleitores, a cidade sempre tem o segundo turno. 7h14, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta segunda-feira, que tem previsão de calor, 32 graus de máxima com 20 de mínima. Agora aqui no centro faz 23 graus, sol um pouco acanhado ainda aqui pela manhã, mas com previsão de calor, não há previsão de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a virada de tempo. São Paulo estava com 35 graus sexta-feira. Para São Paulo é mais do que verão quase. E no domingo, ontem, com 16 graus. Isso assim, por volta de meio-dia, 1h da tarde. Então você imagina essa gangorra climática, essa amplitude climática que a gente vive, né? Vai lá em 35 e cai para 16 com 48 horas, 24 horas de diferença. A gente precisa ter uma resistência muito grande. Vamos falar sobre clima hoje, aliás, é a pauta principal do programa hoje, pois a gente tem o prazer e honra de receber aqui
o nosso querido Carlos Frederico Menezes Veiga. Doutor Frederico Veiga, ele é engenheiro agrônomo, é mestre em genética e melhoramento, é doutor em produção vegetal. Não dá tempo de falar tudo aqui, bicho, que é muita coisa. Só aqui conversando aqui com ele agora antes do programa, eu já descobri mais 2 cargos. É vice-presidente da Asflucan, faz parte do conselho, um dos conselhos aqui do Porto do Açu, faz parte do conselho também da FEPLAN, né, que é a Federação dos Produtores dos Plantadores de Cana do Brasil. E da Fundenor também, Frederico? Agora é inspetor do CREA. Inspetor do CREA também? É. E você falou que você está aposentado desde 2019. Rapaz, essa aposentadoria é bem complicada, né? Ô, rapaz. Bom, já vou trazer o seu bom dia, deixa só a gente abrir essa pauta aqui, mas para que você tenha, então, um pouco da ideia de com quem a gente está falando, para quem não conhece o Frederico Veiga, né, da capacidade dele, do conhecimento e assim, mais do que envolvimento, e do comprometimento que ele tem com a nossa região. Agora você aposentou da Universidade Federal, mas você é pesquisador também, né? Participo eventualmente em bancas de teses. Ainda tem essa participação. O salário você imagina, né? Isso tudo aí junto, coitado. Frederico, mas de antemão, muito obrigado. Já vamos abrir essa pauta, que é essa doideira que nós estamos vivendo, digo assim, doideira no modo simples de falar, mas essa complexidade climática que nós estamos vivendo, que se for levar em consideração com todos os estudos, com tudo que já vem sendo feito ao longo dos anos, a mudança climática mundial, o aquecimento global é uma realidade negada até por alguns. Já entrevistei aqui um cientista que nega o aquecimento e que isso aí é normal, que já teve dias mais quentes há um bilhão de anos atrás. Então, eu acho que dificulta mais. É tipo a coisa da vacina, né? É a mesma coisa que os caras que não acreditam na vacina. É muito, muito, muito complicado lidar com a situação. Já é complicado, e mais com essa onda forte de negacionismo sobre tudo. E aí a gente fala um pouco sobre as consequências desse longo período de estiagem em campos e região. Tem uma coisa que as pessoas, às vezes, que não estão ligadas diretamente, ou no dia a dia, às vezes nem percebem. A incidência de ventos fortes que nós temos aqui na região, o Nordeste, né, que a gente chama, sobre ainda essa seca. Porque tem a seca com o vento, o que faz com que aquela região onde recebe esse vento, no caso a nossa região, fique mais seca ainda. Assim, para o nosso dia a dia mais comum, para quem não é da roça, para quem não está ligado nisso, ou para quem tem uma planta em casa, sabe, se estiver ventando, ele vai perceber que mesmo molhando, ela vai secar com mais rapidez. Para gente que não está muito ligado, então, em coisas da roça, vamos dizer assim, é como se fosse um tempo frio com vento. Ou seja, a sensação térmica nossa aumenta muito a sensação de frio, quando tem frio com o vento. Então, tá tentando, depois você me corrige se eu estiver errado, Frederico, mas eu acho que é meio que para a gente entender o que o vento significa, o que o vento representa, e que pouca gente fala. E mais, diante desses inúmeros focos de incêndio, o vento, que é o propagador de todo o alastramento do fogo, e claro que o aumento também da intensidade das chamas. Todo mundo sabe que para fazer um churrasco, primeiro você tem que botar fogo no carvão, e se tiver um ventilador, fogo fica com a brasa, fica com a beleza. Então, nesse sentido, com proporções gigantes e trágicas que nós estamos vendo aqui na região. Tem notícias sobre isso, e nós vamos falar agora, então, daqui a pouco, com o nosso convidado, o Carlos Frederico Menezes Veiga, ao vivo aqui na Folha FM. Vamos falar sobre o projeto de reclassificação climática para a região.
está de volta ao Senado, está na mesa já do presidente. E, por fim, vamos pedir ao Frederico, como tem sido feito com todos os convidados, um pouco da sua visão sobre essas últimas pesquisas realizadas em Campos e também na região, aquela tese de que um governo bem aprovado vai com boa intenção para as urnas, intenção de voto. Vamos trazer isso aqui para o Frederico analisar para a gente e vamos falar sobre essa potência que Campos tem, que é a sua vocação, né, agrícola. A vocação agrícola com essa seca não é fácil não, fico preocupado, não está fácil não. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui então rapidamente a abertura do programa no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar ficou fácil você acessar ali os resultados de exames e outros serviços mais. Baixa o aplicativo aí na sua lojinha de app, Laboratório Plínio Bacelar. Tanto para vacina quanto para o laboratório, é o mesmo aplicativo, fica muito fácil. E também com o apoio de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Estou lembrando aqui de seca, né, que a gente vai falar agora. Estou lembrando aqui de entre safra também, de seca no futebol brasileiro. Seleção brasileira nossa, vou te contar uma coisa, hein? Rapaz, tá uma seca brava lá, hein? Nossa mãe, depois olha, vou te falar um negócio, perdemos pro Uruguai agora, né? A coisa tá tão brava que você não vê mais nem nas rodas de conversa dos botecos aí, falando de seleção. Que coisa triste. Mas, uma coisa é certa, nas rodas de todas as conversas hoje, tanto nos grupos de conversa, nos aplicativos, quanto nas redes sociais e também presencial, para quem já ficou sabendo, a conversa é uma só. A briga de Datena com o Pablo Marçal num debate ontem realizado em São Paulo. O Datena perdeu a cabeça, para quem não sabe, para quem está acompanhando agora aí a gente, perdeu a cabeça durante o debate, aceitou as provocações do Marçal, que falou que ele não era homem, que Marçal foi trabalhando a memória dele já, a cabeça dele há muito tempo, ele faz isso. E foi do debate de ontem que ele conseguiu o que ele queria, que todo mundo sabe, não precisa explicar isso para ninguém, que ele trabalha com essas provocações, né, Frederico? Justamente para colher algum fruto do tipo ele colheu ontem. O que não se esperava era violência, esperava uma contrapartida provocatória, algum xingamento, alguma coisa, mas a violência que aconteceu ontem, pelo menos não se esperava, pelo menos da nossa parte, mas assim, tem vários pontos que você pode analisar. Durante a fala do Marçal, a equipe, e aí eu não sei de onde vem a imagem, mas a equipe da TV fecha no Marçal. Mas as imagens que estão na internet, me parece, assim, meio que uma coisa muito montada. As imagens que estão na internet não são da TV, são de alguma equipe desses candidatos. E quando o Pablo Marçal começa a falar e instigar o Datena, essa pessoa filma o Datena, fecha no Datena. Muito estranho, né? Tipo assim, vamos ver aqui, vamos ver qual vai ser a imagem, o que vai ser o corte. É o tal do corte que está tocando essas eleições, principalmente em São Paulo. E aí o Pablo Marçal chega a um momento que ele cita, no debate anterior, o Datena chegou a atravessar o palco e lá perto do púlpito do Datena, do Pablo Marçal, e ameaçar ele. E o Pablo Marçal ontem falou isso: outra vez você chegou, atravessou o palco, veio aqui perto de mim, mas não fez nada, porque você não é homem nem para isso. E
aí, cara, é aquela história. Datena falou, infelizmente eu perdi a cabeça. Perguntaram a Datena se ele estava arrependido, mas não estava não. Datena pegou o banco que estava sentado, deu uma bancada, pode falar assim, né? Sentou o banco em Pablo Marçal, segundo Pablo Marçal. E a equipe dele foi socorrido, foi para o hospital, aí já filmou na ambulância, já filmou no hospital. Ele está com dificuldade para respirar e tem suspeita de uma costela quebrada, né? Uma fratura na costela. Candidatos lamentam, mas sobretudo todos nós lamentamos. Estamos produzindo outro monstro. Para quem não está acompanhando, isso aí é o processo de produção de um elemento que se forma justamente nesse vácuo da ausência de lideranças políticas de verdade, como nós sempre tivemos aqui no país. Então, é esse tipo de político que é formado e formado por nós, justamente que, né, acabamos nos rendendo a esse tipo de situação. A equipe do Pablo Marçal diz que o candidato fraturou a costela. O hospital ainda não divulgou o boletim médico e nós lamentamos profundamente esse tipo de situação. O PSDB agora deve tomar alguma decisão também sobre Datena, porque ele chegou, o Pablo Marçal chegou a chamar Datena de arregão. Então, assim, o nível do Pablo Marçal é muito baixo. E claro que ele quer colher algum fruto de alguma situação dessa. E ele já se colocou. Ele se comparou a Bolsonaro, que levou uma facada, a Trump, que ontem teve mais uma tentativa, estão investigando nos Estados Unidos uma nova tentativa de assassinato ao Donald Trump, que é um extremo absurdo, muito extremo. Esses discursos de ódio, essas provocações, só tendem a levar a um caminho, que é esse, lamentavelmente, infelizmente. E o Pablo Marçal já se colocou numa fala dele que ele se sente igual ao presidente, aos ex-presidentes. É uma situação muito complicada. Vamos acompanhar o desenrolar dessa situação ao longo do dia, a gente vai anunciando aqui. O debate aconteceu ontem em São Paulo e a gente segue aqui. Só queria ver foi qual emissora, TV Cultura, que promoveu o debate, que foi encerrado imediatamente. Ou seja, mais uma vez, a população fica aí à mercê, sem saber nenhuma proposta, sem saber das soluções dos seus problemas, enquanto um pode se beneficiar de uma situação grotesca e de uma situação repugnante como essa. Vamos às manchetes, então, rapidamente aqui, já alonguei muito comentário, perdão, do jornal Folha da Manhã. Vladimir quer concurso de 180 vagas à educação. Planos de atrair indústrias com promessa de R$1 bilhão em Barra do Furado. Seca em Campos já provoca perdas na agricultura e pecuária. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã, está aqui, olha. A prefeito não descarta a situação de emergência. Ele falou aqui com a gente na sexta-feira em decretar a calamidade, se for o caso, já de antemão, e reforça a necessidade de reconhecer o município semiárido. Sobre esse assunto, já adiantamos, vamos falar com o Carlos Frederico aqui com a gente agora. Queimadas avançam em Rio de Janeiro, acende alerta, mais de 15 mil ocorrências. Teve vídeo aí que está no portal Folha 1, também incêndio aqui em Rio Preto. Tem para tudo que é lugar. Está lamentável. NF ganha a primeira planta de biometano. Norte Fluminense, essa transição de energia. Comerciante assassinado dentro de loja em Guarulhos. Olha, tem um caderno Saúde que está rodando aqui, circulando junto no jornal Folha da Manhã. Yara, o Pedrinho. Quem lidera a prefeito em São Francisco? 2 pesquisas, 2 resultados. Governo aprovado, é favorito à reeleição em 9 cidades, e nós vamos falar sobre isso ainda hoje também, no jornal Folha da Manhã, está aqui, e também no portal folha1.com.br. Como tem acidente final de semana, né? Rapaz, é muito acidente de moto, então, meu Deus, meu pai. Jovem é assassinado durante ato de campanha em Itaperuna.
Vítima foi baleada durante uma motociata do prefeito, candidato à reeleição, Alfredão. Criança e jovem são baleados em rua do Parque Santa Rosa. Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Ferreira Machado. Incêndio atinge área de mata em Rio Preto. Olha aí, o vídeo que eu falei está aqui no portal Folha 1. Parques no estado do Rio são fechados por conter incêndios. O caso aqui do Parque Estadual de Desengano em São Fidélis. Foi fechado porque está queimando. Meu Deus do céu. Bombeiros combatem mais de 330 incêndios no estado do Rio. 2 acidentes são registrados em Campos, está aqui no portal Folha 1. E por fim, um homem morre no Ferreira Machado após ser espancado em São João da Barra. São essas as manchetes deste dia de hoje do portal folha1.com.br e também do jornal Folha da Manhã. Dr. Carlos Frederico Menezes Veiga, bom dia, que prazer recebê-lo aqui, rapaz. Muito obrigado pela presença. Ele estava fazendo umas contas ali, o quê? Desde a Continental, que a gente não se fala aqui pelo rádio. Exatamente. Você me abandonou, foi isso. Bom dia, bem-vindo, Frederico. Bom dia, Cláudio. Um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse programa, os ouvintes também desse programa também Folha no Ar. É um grande prazer estar podendo conversar com você aqui hoje, nesse dia. Prazer é tudo nosso. Eu falo alto, o doutor Frederico fala baixo. Deixa eu aumentar aqui esse nível aqui. Rapaz, que situação que nós estamos vivendo? Eu te conheço há um bom tempo. Há um bom tempo a gente fala de crise, preço de cana. Você é mestre em genética, mestre em melhoramento, você acompanha, você é pesquisador, né, da Universidade Federal Rural e é doutor em produção de vegetal. Quer dizer, a gente se conhece aí pelo menos há quase uns 30 anos. Por aí, né? É que eu não estou velho, é que a gente deixa assim o cabelo. Eles falam que eu pinto o cabelo, né? Mas não pinto, não. Isso aqui é genética. É melhoramento genético. O que está acontecendo com o nosso planeta? É o aquecimento global de fato, essa coisa de chuva forte demais e intensa, como nós tivemos no sul, aquela tragédia, mas como nós tivemos também aqui em Santa Maria, né? Em Santo Eduardo. Santo Eduardo, foi em março, não foi? O que aconteceu? Descontrolou. Aliás, não precisa nem ir muito longe, nem precisa estar ligado ao campo, não. Qualquer pessoa que está ligada aí, 35 graus, sábado em Campos, hoje 32 de previsão. Que calor é esse no meio do inverno? Então, todos falam que assim, esse revezamento que há do El Niño com Laninha, por exemplo, agora no El Niño, fala que esses extremos de clima se dão mais ou menos nos pontos norte do nosso país, no ponto norte e no sul. Agora está numa abrangência geral, né? Tanto norte, sul, nós aqui do leste, também centro-oeste, estamos vivendo essa alteração. Quer dizer, de uma forma, esse El Niño dessa vez agora está agindo de uma forma intensa e, vamos dizer assim, mais ampla em todas as regiões do nosso país. Isso é um fenômeno que tem sido ampliado, né? Vamos dizer, as consequências desses fenômenos têm sido ampliadas aí no decorrer desses ciclos, né? Que são ciclos que revezam aí o Laninha com o El Niño, mas dessa vez agora com uma intensidade muito ampla, e na nossa região, que já vinha sofrendo aí com a questão do clima, está se refletindo de uma forma mais efetiva, né? A questão do clima na nossa região já vem de longa data, né? Essas alterações, aí, se formos fazer aí uma série histórica, as 3 últimas séries históricas de 30 anos, isso está havendo uma redução gradual da nossa chuva, né? Da nossa pluviosidade, e também com elevação também nesse período de décadas de 30 em 30 anos, também havendo uma diminuição da chuva. Isso tem sido uma constante, essa pleito nosso aqui da questão do clima já é uma coisa antiga, e com consequências disso, principalmente na nossa agricultura. Mas recentemente a coisa está ampliando, né? Tivemos aí a ameaça de suspender o abastecimento de Campos, o nosso Paraíba também sofrendo bastante, né? Bastante, quer dizer, a gente aqui sempre chovendo pouco, mas recebia as águas das chuvas de outras regiões.
Agora também o nosso Paraíba sofrendo também com o seu abastecimento aí nas origens dele, nas suas nascentes, e no seu percurso, nesses 1.000 e quase 200 quilômetros que percorre, também sofrendo com essa pouca chuva que estamos sofrendo aqui no país inteiro. Dizem que tem aquela pergunta do milhão, né? Tem esses programas que sorteiam, que premiam as pessoas. A pergunta do milhão. Acho que essa aqui, não sei nem se é milhão ou bilhão, ou trilhão. O que fazer? Então, nós fazemos parte aí de um grupo que tem discutido os problemas da região. Há 2 anos atrás começamos a fazer um grupo chamado Grupo Líder Norte, né? Que reúne pessoas de todos os municípios do Norte Fluminense. E já viemos discutindo várias ações, foi feito um levantamento desses problemas, e um dos problemas foi esse. E agora nós estamos já começando a discutir especificamente essa questão das águas, né? E já conversamos estamos em conversa com o próprio comitê, que é um excelente mecanismo que nós temos aqui, o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, com bastante dados aí observados com relação às águas. E isso é um tema que está assim, em debate para a gente justamente discutir essa região aqui. Vocês devem se lembrar do que existia aqui, nosso DNOS, né? DNOS. Era uma estrutura que tinha assim, uma amplitude de ações com relação ao nosso sistema de água, que basicamente em relação à nossa baixada, que é um potencial grande de produção e de recursos hídricos também, né? Infelizmente, aí, com o fechamento desse órgão, que você lembra aí, nós tínhamos aqui até lanchas, esse órgão tinha para inspecionar os nossos canais, que é uma infraestrutura excelente que nós temos aqui na região, que infelizmente, né, por força de ser estruturas não naturais, estruturas artificiais, com o fechamento do DNOS, isso foi delegado a ANA delegou para o INEA, né? O INEA, a gente sabe que é um órgão mais de licenciamento e de fiscalização. E no caso do que a gente entende que poderia ser uma alternativa, principalmente para a produção agrícola aqui na nossa Baixada, seria ter uma estrutura de gestão, né, o que precisamos. Então, o que tem sido feito aí, através da SUCAM, da Prefeitura, alguns momentos também do programa Limpa Rio, tem sido pontos incipientes para essa estrutura. Então, o que a gente acha que poderia vamos dizer assim, dar uma sustentabilidade, principalmente a questão da nossa produção agrícola, seria a criação de um órgão de gestão, que poderia ser até uma parceria público-privada, que pudesse realmente dar essa possibilidade de reviver aí esse potencial hídrico que temos aqui na nossa região. Isso depende aí de um certo entendimento. A gente vê que esses esforços que estão sendo feitos e tudo mais, tem sido amenizada um pouco a situação, mas a gente precisava pensar, inclusive, numa forma de reservação. A gente vê aí uma série de dificuldades, né, na gestão desse sistema. Em determinados momentos, algumas regiões precisando de água, em outras com excesso de água. E isso precisaria ter uma gestão harmônica, vamos dizer assim, né, de que evitasse até certos conflitos e que pudesse ter até uma reservação de água em determinados períodos, né? Que a gente sabe que muitas vezes a própria adução do Paraíba é menor, né? É menor, e se essa água, quando chegasse, pudesse ter essa reservação nos períodos mais favoráveis de chuva, de vazão do Paraíba, pudesse ser uma alternativa para essa região. E a gente tem também chegado a uma conclusão, pesquisado um pouco conversado um pouco com a questão de outras fontes de água. Nós vemos que no estado do Rio de Janeiro, a questão do uso de água subterrânea ainda é muito baixo em relação a outras regiões. Você tem uma ideia, Cláudio, o estado de São Paulo, 70% dos municípios usam água subterrânea, né? E a gente vê que, quando se trata de água subterrânea, parece que assim, o que está acontecendo hoje, já estamos num ponto que precisamos usar. O que existe hoje, por exemplo, 97% das águas são do oceano, né? 3% são de água doce.
3% de água doce. Desses 3%, praticamente 30% desses 3% são águas subterrâneas, que temos de água superficial é menos de 3%, né, dessas águas que a gente tem visto aí no nosso dia a dia. Então, esse grande potencial desses 30% que nós temos aí de coisas são reservas, das águas doces, são reservas que estão embaixo do solo. Nós temos aqui um aquífero, né, o aquífero Emboré, né, e você vê que na região de Ribeirão Preto ele tem lá um outro tipo de aquífero, faz parte lá do Guarani, do aquífero Bauru, que tem uma utilização muito grande, né. Eu conheci, por exemplo, na minha época que a gente atuava também em Minas Gerais, a gente via lá regiões, inclusive usinas de cana-de-açúcar, que sustentavam a sua produção com água subterrânea. Então, o que a gente precisa, a gente esteve agora recentemente participando de uma reunião com a maior autoridade que eu vejo do país, que é o professor Ricardo Hirata, da USP, e esteve aqui fazendo uma apresentação junto ao Porto do Açu, e a gente vê que na nossa região precisa aumentar os estudos com relação a esse uso de água subterrânea, né? A gente vê que o que a gente fala de vulnerabilidade dessas águas. E a gente acha que a vulnerabilidade seria no esgotamento dessas águas, mas não é. A vulnerabilidade dessas águas, que precisaria ter esses estudos, é evitar a contaminação, né? Essas águas que estão lá, muitas vezes a gente fala, vou tomar um uísque de 12 anos, essas águas estão aí há 250 mil anos, né? Então, realmente, nossa região precisa ter um estudo maior, né? E existe alguma coisa lá feita pelo pessoal da UFRJ, né, Fundão, lá no Rio de Janeiro, sobre esse potencial nosso de água subterrânea, mas precisa ser um estudo que seja ampliado nessa questão dos riscos e da preservação. Uma própria recarga que nós temos hoje dela seria o próprio Paraíba, dessas águas subterrâneas, que também aí vem também sofrendo, né, com as captações acima, e principalmente com a questão do saneamento, o que é jogado de esgoto aqui no nosso Paraíba, tanto no Vale do Paraíba, aqui no nosso estado, aqui no Noroeste, a falta de saneamento também, que inclusive foi a causa desse surgimento dessas cianobactérias, né, que houve aqui agora recentemente, isso justamente por falta de saneamento aqui mais a montante. Noroeste. A montante, né? Que é para cima. A jusante é para sair. Tanto conversar com vocês, com o João Siqueira, eu vou aprendendo. O João está aqui também no Face acompanhando a gente. O João Siqueira Isso, um grande conhecedor de todo esse sistema aí. Professor da UENF. Não é presidente, mas ele faz parte praticamente do comitê, né? Ele lidera ali, atualmente é o Zé Nilson, mas ele é uma pessoa que sempre está de frente nesse movimento aí do comitê. Cara, Frederico, você traz uma coisa assim, relativamente, não vou falar nova, mas relativamente uma opção diferente das já apresentadas aqui. Aqui, eu estou falando aqui no programa, em outras oportunidades, até com o próprio João. Uma coisa é o Rio Paraíba, e a gente sabe que desde 1950, 51, quando surgiu a barragem Santa Cecília, começou a diminuir, né, a sua vazão, tanto que a Tafona está onde está também graças a esse processo de diminuição da vazão do Paraíba. Tem, a Luiz que falou isso aqui outro dia, tem mudança de foz? Mudança de foz, Já não é mais aqui. Já não é na Tafona. É lá na Lagoa de Sepetiba. Isso. Lá em São Francisco. Não, a foz real do Paraíba hoje já não é mais. Aqui ficou um braço só, o leito maior e toda a sua foz verdadeira estaria na Lagoa de Sepetiba, no Rio de Janeiro, porque desvio para captação também, para transposição que foi feita. Para transposição para Guandu, aquela região ali. Eu queria que você falasse um pouco mais, então, explicasse, porque é como se a gente estivesse pisando sobre a solução do nosso problema? Então, a gente sempre fala assim, a solução não vem do céu agora, né? Não vem das nuvens, ela pode vir de baixo. Que ver assim, a sustentabilidade do nosso planeta, né? Principalmente a sustentabilidade da nossa gente, da nossa população. Aí
estou falando de sustentabilidade ampla, no caso de alimentos, de sobrevivência, água, consumo humano. Então, a gente parece que a gente está já quase começando a pensar um pouco nisso, né? Existem países, Cláudio, que importam água, né? Os Emirados Árabes importam água, né? Dizem que a Amazonas ele tem o potencial de sustentar por 250 anos a água de todo o planeta, o sistema hídrico da nossa região amazônica, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco nessas alternativas aqui, por exemplo, agora, né, nossa iminência de ficar sem abastecimento e, logicamente, com toda essa questão. O que a gente está falando justamente é o que é feito, né, que a gente conversou agora recentemente também, no cuidado que precisa ter no uso dessas águas, né, porque, na verdade, são águas que estão reservadas, mas que foram originadas também há milhares e milhares e milhares de anos, né? E esse uso aí realmente é uma coisa. Mas o que a gente tem que ver é que isso tem que ser uma coisa não feita de maneira irresponsável, né? Isso que a gente precisa, que amplie esses estudos aqui na nossa região, né? É bastante amplo esse estudo, que está sendo feito em algumas unidades aqui da região, já fazem isso para a utilização das suas águas, com acompanhamento, com monitoramento de nível. São estudos. É uma água cara, né? Vamos chamar assim, é uma água cara, mas que a gente já precisa começar a pensar. Isso desmistificar, né? Desmistificar e também, de uma certa forma, ter a responsabilidade quando usada. Você citou, então, só para a gente entender em que nível está esse pensamento, como é que está o andamento desse processo, porque você lembrou bem a crise aqui da água agora recentemente, com o abastecimento, né, o surgimento aí da Geosmina, que deu toda aquela transformação, né, no cheiro e gosto da água, né? Felizmente não é uma toxina que é prejudicial, ela é comum aí, quando chove tem aquele cheiro de terra molhada, né? Peixes, muitas vezes a antilápia tem também esse mesmo gosto, quando ela, dependendo da forma quando ela é criada, é produzida. Gosto de terra, né? Gosto de terra. Uhum. Então, realmente, fizemos aí, mas podem surgir outras bactérias cianobactérias, né? Com outras toxinas que venham também a causar isso daí, que nós estamos falando aí de um agravamento em função justamente da ausência de vazão, a ausência de chuvas nos nossos recursos hídricos que nós dispomos, nossos mananciais. Deixa eu entender, você chegou a citar até a criação de um órgão de gestão, porque conversamos aqui recentemente com o professor Carlos Valpasso, e antropólogo, ele falando sobre o DNOS foi criado em 1909, foi para colonização, foi para expansão e o crescimento do país passou pelo DNOS. Era DNOCS, né? DNOCS era contra a seca lá no Nordeste. Contra a seca, não é isso? A nossa era o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Departamento Nacional de Obras e Saneamento. No Nordeste é Departamento Nacional de Obras contra a seca. Isso. É isso? Então, e ele falou assim, se existe hoje essa população toda nessas cidades, graças aos trabalhos feitos pelo DNOS. É muito, muito importante. E pena que acabou, pena que acaba. As coisas do Brasil tem essa, né? Sim, a gente... Meio estranho isso. Viveu uma época onde a estrutura era muito grande, a sede aqui onde é hoje a sede do Ministério da Agricultura, aqui na Rua Saldanha Marinho, mas existiam empresas locais que tinham assim, uma certa estrutura para manutenção, né? Era comum aqui na região a gente ver essas firmas que prestavam serviço e que realmente controlavam, né? Era um serviço perfeito, não só com relação à manutenção de canais, como também aí a questão das comportas, né? Que eram rigorosamente controladas e feita a manutenção em dia, né? E isso garantia aí, inclusive, as alternativas de quantos sistemas de irrigação foram feitos. Na época veio uma equipe de peruanos também aqui para a nossa região, apregoava o sistema de irrigação por inundação, um sistema até que não é muito racional o uso da água, né? Mas tínhamos disponibilidade para isso, né? Hoje, até os sistemas mais eficientes de irrigação
que seria o sistema de gotejamento. Infelizmente, nós não temos aí, principalmente na margem direita do Paraíba, que a margem esquerda é outro desafio, né? A margem esquerda, normalmente, os recursos hídricos são bem menores, são os que chamamos aí dos nossos tabuleiros, né? E a gente vê que hoje também sofrendo mais, que também seria uma região onde dependeria dessa alternativa de recurso hídrico, que seriam esses poços artesianos. Bom, então seria o quê? E para a gente entender em que pé está essa situação, essa alternativa que você traz aqui, como eu disse, repito, até aqui, então, se não nova, pelo menos diferente para a gente. O João fala muito sobre esses reservatórios, João Siqueira, fala muito sobre acumular e guardar as águas de chuva, as cheias, que inclusive causam essas tragédias, desabriga o pessoal, a população. Então, ele fazer uns reservatórios, né, antes da água chegar nas localidades, como por exemplo, Três Vendas, faz um reservatório antes ali, guarda aquela água lá, não chega a Três Vendas e ainda serve como uma fonte de abastecimento para a gente, no caso emergencial como esse. Agora, o uso da água subterrânea, o uso desse lençol freático nosso, que é até relativamente alto, né, em comparação a outras regiões do país, porque a gente é uma planície, né? Então, logo que a gente cava aí para fazer uma casa, é bem próximo ali, ó. Então eu perguntei, eu até falei, a gente pode estar pisando sobre a solução do nosso problema. Em que pé está essa proposta? Como você conversou, por exemplo, com o pessoal lá no Porto do Açu, que me parece já usar... Já, mas de um determinado... um monitoramento que eles fazem é muito criterioso, né? Todo esse monitoramento, para que esse uso seja um uso sustentável, né? Que a gente pregou esse uso sustentável, na medida que há um controle não só da captação, como também da recarga, né, dessas águas. Então, é um controle como eu falei, a vulnerabilidade ela tá relacionada a uma possível contaminação desses poços e também a monitoramento das suas recargas, que podem ser feitas aí através de chuvas, pelo próprio Paraíba do Sul, né? Mas essa reservação que se fala seria interessante também, voltando a falar das águas superficiais, que no momento em que tivesse essa disponibilidade, essas águas não se perdessem para o oceano, que já tem aí 97% da água de todo o planeta. E, quem sabe, até futuramente outra alternativa, que são todas alternativas caras, né? E a gente fica naquela ideia, né? Por que não se fala isso? Será que é porque é cara? Ou será que também tem essa questão do... Cara, a gente sabe que é uma alternativa que dificulta o uso, mas tem que ser uma coisa a se pensar. Mas também precisa se quebrar também um pouco esse paradigma de que ser uma coisa que tem que ser reservada. E quem sabe até vamos reservar para qual geração? Para nossa, para daqui a 100 anos, daqui a quantos anos nós vamos ter essa disponibilidade. A solução então pode estar aqui bem embaixo da gente, né? Pelo que você seria vamos dizer assim, um recurso que a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a pensar porque realmente a gente tem visto aí que a coisa está ficando já um pouco crítica, né? Ficando crítica e desmistificar, né? E aí precisaríamos começar com os órgãos ambientais para ver o que se pode se pensar em termos de outorgas, em termos de flexibilização de outorgas e de critérios de acompanhamento, né? Para que se possa ter um uso sustentável dessas fontes de água e de recursos hídricos. Bom, Frederico, e como é que fica essa situação? Porque nós temos esse longo período de estiagem, temos esse vento que a gente... Eu queria que você falasse um pouco também sobre o vento, porque o vento ainda complica mais ainda a seca. Se a gente pensar, Cláudio, lá na região do polígono das secas, lá no Nordeste, a gente vê que é uma região que está entre praticamente dois planaltos. Nós aqui temos um planalto que é a Serra do Mar, e também aqui essa vasta planície, que já foi mar um dia, né? Segundo nós conversamos aí com o professor Irata, o nível do mar aí nos últimos 5 mil,
longo de até 25 mil anos atrás, esse nível baixou em mais de 5 metros do nível do mar. Houve um recuo que formou essa extensa planície, que é uma planície, cerca de, se nós pensarmos, de 70 quilômetros, que não tem uma cordilheira entre duas cordilheiras, mas nós temos uma cordilheira aqui, que é o nosso vento nordeste, né? Que vamos dizer, tem uma cordilheira, que é a Serra do Mar, que muitas vezes dificulta a entrada de massas de ar úmido. E tem também, no caso das massas de ar que viriam da região nordeste do nosso oceano, essa massa de ar úmida também tem a dificuldade de chegar à nossa região pela predominância do vento nordeste, né? Então nós vemos que há inclusive um acúmulo onde chega ali a determinadas regiões, essas chuvas são mais intensas, próximas a essa cordilheira, que é da Serra do Mar. Então a gente vê que realmente nós não estamos entre dois planaltos, nós estamos entre duas barreiras, né, da Serra do Mar, e também isso aqui teve determinados anos aí, os idos aí que a gente, da nossa infância, que chegou a se fazer aqui uma pulverização para ver se as nuvens caíam, mas essas nuvens, quando pulverizadas, iam justamente para outras regiões, né? Então isso prova que esse vento nordeste que, independente do período que nós estamos vivendo, é um grande empecilho para a nossa questão das chuvas na nossa região. E a gente vê também, que a gente conversando também com pessoas também do setor, nós estamos aqui, existem dois extremos da nossa costa, um está lá no nordeste, né, basicamente em Pernambuco, lá onde é a menor distância entre o nosso país e a Europa. E também temos aqui no nosso Cabo São Tomé um outro ponto de quebra de direção do nosso litoral. Isso é uma variação das correntes de ventos e de marítimas também, que ajudam a provocar essa forte esse predomínio do vento nordeste aqui na nossa região, né? Essas são regiões de grandes variações nessas correntes. Esse nordeste nosso, que tem aí também prejudicado bastante, aí, no caso, a questão das plantações, né? Além da evapotranspiração das plantas aqui, são bem elevadas, né? A manutenção da água no solo também é bastante prejudicado pela essa questão desses ventos nordeste que predominam. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo agora, sempre no mês de agosto, que existe essa maior intensidade, mas esse predomínio desses ventos fortes, também agora, estamos em setembro, já meados de setembro, predominando fortemente, ajudando a que a nossa umidade relativa do ar fique bastante baixa. Aí vem a questão do favorecimento também do incêndio. Nós estamos aí vivendo aí umidades relativas críticas, né, do ar, abaixo de 50%, cerca de 30%, tudo mais, que facilitam todo esse processo aí de incêndios espontâneos e tudo mais. Sobre esses incêndios, cara, eu estava pesquisando aqui, só para a gente ter uma ideia, rápida, eu coloquei no Google aqui, eu só vou ler algumas manchetes, principais notícias das últimas horas, os últimos dias. Vamos lá. Já falei de Campos aqui, né? Agora há pouco lá no Rio Preto. Você dá uma espécie de não sei nem se é Google Trends, mas pelo menos aqui dá para você ter uma ideia. Principais notícias de incêndios florestais no Brasil. Agência Brasil. Brasil concentra 71,9% das queimadas da América do Sul. 71% da América do Sul. Nas últimas 48 horas, hein? Olha que situação. Fogo existe. Claro, vai pegar fogo sempre, vai ter sempre, mas nessa proporção aqui, não sei se você pode falar pra gente, se isso é recorde. O G1, Brasil registra quase 50 mil focos de incêndio de 1º a 12 de setembro. Hoje é 16. São 50 mil focos de incêndio. Focos de incêndio reduzem 15% em 24 horas, mas risco para fogo ainda é alto. O UOL. O Globo, depois de devastar campos e matas, focos de incêndio se espalham pelo país ainda. CNN, veja panorama das queimadas do Brasil, 10 milhões de pessoas foram, agora eu vou ter que abrir aqui para ver, foram impactadas. Quer dizer, o que está... Porque tem várias imagens também nas redes sociais circulando de que os camaradas colocando fogo ali. Essa coisa de que fogo é bom para o pasto, fogo é bom para quando está entrando numa área de floresta, você queimar e depois limpar.
Qual a importância do fogo em relação a essa questão da revitalização da terra, que também me parece existir, se é que existe, e se de fato você entende esse número alto assim como alguma coisa orquestrada, planejada? Falaram comigo sobre várias coisas, sobre MST, sobre atuação de política, enfim. Você que está lá no campo, que você pode traduzir para a gente melhor essa situação? A gente tem visto aí que está havendo um predomínio desses incêndios, basicamente sendo recorde no Mato Grosso e no Pará, né? São regiões de extensas áreas que a gente pode haver essa necessidade de ampliar a fronteira agrícola, mas eu acho que não é o melhor caminho, né? Não é, com certeza não é o melhor caminho. A gente tem visto aí tecnologia da Embrapa de integração lavoura-pecuária e que justamente dão essa sustentabilidade maior sem a necessidade de ampliação de área. Nós temos aí potencial, hoje a Embrapa, as universidades têm pesquisas extensas aí, onde pode ter a questão inclusive vai ter agora aqui e até agora foi cancelado aqui em Campos uma palestra do professor Moacir, onde ele é um maior especialista nessa questão de integração lavoura, pecuária, floresta, que são alternativas que pode ser intensificada a agricultura sem a necessidade dessas queimadas, né? Sabe que essas alterações, principalmente da composição dos solos, que são questões aí que levam milhares de anos para serem formadas, a gente sabe que não é a melhor alternativa para nenhuma prática da agricultura, essa questão das queimadas. Existem algumas tecnologias, outras ainda não, como por exemplo, na nossa região, a questão da colheita da cana. A gente sabe que é um problema também, é uma coisa que a gente, desde do início da minha vida profissional, a gente vem pesquisando, conseguimos trazer aí um convênio na época com a Universidade da Alemanha para que fosse feito, eu não sei se você lembra do programa Rio Rural. Sim. O programa Rio Rural, a coordenadora, a doutora Elga, quando começou o programa Rio Rural, que foi um programa financiado pelo Banco Mundial, ela veio me perguntou o que seria importante para a nossa região, a gente ter alguma alternativa aqui de tecnologia. Então ela foi contratada uma universidade alemã que pesquisou aí várias questões sobre esse programa Rio Rural, que foi um programa bastante amplo. Ele falava inclusive de conservação de água e tudo mais. Eu falei, olha, nós precisamos aqui ter alguma alternativa para colher a cana na nossa região. E aí, quando esse programa estava finalizando, ele falou, nós conseguimos fazer um protótipo aqui, que foi feito pela Universidade da Alemanha. Nós fomos a São Paulo e trouxemos, conseguimos trazer esse protótipo para Campos, que está dependendo de alguns ajustes aí para resolver. Então, nós buscamos, enquanto atuamos em algumas áreas, como pesquisador, como membro de entidade de classe, rodamos várias universidades buscando essas alternativas e precisamos encontrar essa alternativa também para o nosso setor de cana aqui da nossa região, né, de buscar alternativas que se evite o uso do fogo, né, que a gente sabe que também a cultura em São Paulo agora houve essa questão, como os incêndios lá em áreas de canaviais, mas que essa é uma tecnologia que foi adaptada para lá, porque tem condição de ter grandes áreas. Aqui a nossa média de propriedade com cana aqui na região é 35 hectares, abaixo do módulo fiscal. Então as tecnologias que existem aí disponíveis para a colheita da cana sem queima, infelizmente não estão adaptadas à nossa região, mas é um desafio que aqui o setor precisa buscar para poder, justamente, eu sei do esforço que tem feito o Tito, os colegas da Coagro também, nessas alternativas, mas que precisamos ver também, né? Isso como prática de uso também do nosso setor aí. Mas existem, voltando aí para outros setores, que não está sendo a questão só da cana que está sofrendo agora com esses incêndios, né? Tem aí outros setores também, pecuária, sofrendo também com queima de pastos, etc. Um problema sério que usa muitas vezes a cana como recurso nessas épocas, né? Mas precisamos de qualquer atividade que seja ligada ao campo aí, ter essa preocupação com relação às queimadas. É polêmico também isso, né?
Essa coisa de bipolarização, essa polarização que existe no mundo todo hoje, ou é culpa de um ou é culpa de outro, em determinado momento. Ou é culpa de Lula ou é culpa do Bolsonaro, ou é culpa de Bolsonaro ou é culpa de Lula. Então, assim, tudo se arrasta por esse caminho. Muita gente acaba confundindo. Se você for olhar os comentários aí das redes sociais, o cara posta lá uma festa de aniversário, o outro lá já posta. Mas a picanha não veio, porque Lula não veio. Um negócio muito surreal, né? É igual essa questão desses focos de incêndio. Muita gente alega que isso é política. Cara, é uma proporção muito gigante. Muito fora da realidade nossa, né? Eu acho que tem coisas que sempre realmente a questão da política sempre envolve, né? Mas eu acho que exatamente a gente tem que ver que esses momentos são momentos tem que ser de convergências e de opiniões, né? Em termos não ser usado aí como disputa política, né? Mas eu acho que sempre os entendimentos, né? Sempre o que a gente acha que, independente de qual bandeira política seja, desses momentos tem que haver essa convergência aí para resoluções que realmente aflige toda a população, né? Se a gente não tirar o foco da população, não justifica alguma ação e tudo mais, né? Bom, você trouxe aqui uma coisa interessante, que é o uso consciente e fiscalizado, devidamente regulamentado da água nossa do subsolo, né, o nosso lençol freático, mas tem outra situação também, que é a reclassificação climática para a região. Mas eu gostaria só de que você falasse no próximo bloco, Frederico, sobre isso. Você esteve em Brasília. Sim. Né? Foi quando o projeto, acho que você teve 2 dias antes do projeto voltar para 5 dias antes, não foi? Isso. Do projeto voltar à mesa diretora da casa para ser colocado em votação oportunamente, como diz o próprio texto do Senado. Vamos falar sobre isso, e enquanto isso a gente faz um rápido intervalo aqui na Folha FM e a gente volta a conversar com o Frederico Menezes Veiga, engenheiro agrônomo, quase xará de Frederico Paes. Fico aqui. Mas são parceiros também. Frederico Paes o nome dele é em função do nome do meu pai, né? Meu pai chamava Frederico e era amigo dele. Sim. E realmente pôs o nome, isso mesmo ele. O pai dele colocou em homenagem ao seu pai. Que legal, cara. Bacana. Vocês são parentes? Não. Não. Vocês são amigos de Isso, gerações, né? Porque tem outras gerações, até do seu pai também. Então tá aqui, o Frederico que eu estou falando, Paes, é o atual vice-prefeito de Campos, que é produtor também, é engenheiro agrônomo também, né? Acho que agora tem que sair da presidência da Coagro para poder se candidatar à reeleição, como é o caso, né? Isso. Mas fora isso, também faz parte desse contexto todo aí, claro, com a gente. No Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed. Voltaremos a seguir. Tem uma dica agora muito bacana aqui da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro com segurança, com rentabilidade e, claro, com os especialistas em finanças da Nauta XP. Confira e a gente volta em instantes. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.